Você vai assistir agora, no Festival Maracá Autoral, o curso livre Processos Criativos, Notas sobre a Composição Cênica, com artista teatral e também audiovisual do Sarto. Aproveite! Olá a todos, eu sou do Sarto, eu sou ator e diretor, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu me graduei primeiramente em direção teatral na universidade e depois em interpretação teatral e sou também produtor audiovisual. O audiovisual foi invadindo minha vida aos poucos e hoje em dia eu trabalho como diretor, produtor e roteirista no canal educativo TV UFOP. A gente vai conversar um pouco hoje nesse curso livre chamado Processos Criativos, Notas sobre a Composição Cênica, um pouco sobre as possibilidades do criar, sobre as possibilidades da criação e as possibilidades do criador pensando a partir do meu trabalho. Então a gente vai ter uma conversa que acontece a partir de uma ideia de ensaio. Eu vou discutindo aqui com vocês um pouco sobre alguns materiais e a gente vai pensando um pouco sobre o trabalho da composição cênica, principalmente voltada para o viés da autoralidade, do trabalho autoral do criador da cena, tanto pelo olhar do ator quanto pelo olhar do diretor. Eu trabalho com os dois lugares. Atualmente eu trabalho com a companhia Se é Calor de Laura e dentro da companhia eu desenvolvo esses trabalhos mútuos que são a relação entre o trabalho do ator e do diretor, e de como esse diretor compõe essa cena junto de vários atores. Somos atualmente 10 integrantes na CIA. Ela já teve vários artistas convidados que trabalharam conosco nesse desenvolvimento todo. E nesse último ano de 2021, a gente resolveu construir um espetáculo chamado Cegueira sobre os Ensaios, que vocês vão ver inclusive na programação do festival. Ele pré-estreia no dia 7, no último dia do Festival Maracá Autoral. A ideia desse espetáculo vem a partir de um trabalho que a gente fez, principalmente no ano de 2020, quando a pandemia nos invadiu, e nós estávamos pensando o que fazer e começamos a trabalhar das nossas casas. Então fizemos muitos experimentos audiovisuais em 2020 e culminamos num espetáculo completo com uma narrativa fechada e desenvolvida, com um dramaturgo junto com a gente, Márcio Silva Oliveira, nosso dramaturgo, que fez um trabalho de dramaturgia a partir daquilo que os atores iam trazendo e as discussões que eu, como diretor e provocador desse trabalho, tive com ele. Vocês vão ver um pouco dos experimentos feitos nos anos de 2020 ao final dessa conversa. Eu vou trazer para vocês um trabalho autoral realizado por mim como pesquisador da cena. A gente vai vendo, conversando e discutindo um pouquinho mais, cada vez mais, sobre tudo isso. Para começar a falar do nosso trabalho, eu vou trazer para vocês primeiro uma nota teórica, quase uma composição teórica, para a gente começar a discutir um pouco sobre o trabalho do ator e do diretor-criador dentro da composição cênica. Para tanto, trarei aqui com muita tranquilidade, para que vocês tenham ouvidos abertos a tudo isso, a fala de uma autora maravilhosa, Faiga Ostrover. A Faiga Ostrover é uma artista plástica brasileira e também professora que teorizou muito sobre os processos criativos. Em toda a sua carreira, todo o seu percurso, ela discutia, pensava e criava a partir disso. E eu acho que é um trabalho muito importante que ela fez e deixou para nós. Eu vou trazer para vocês aqui algumas notas sobre isso para que a gente possa conversar sobre esse trabalho do criador da cena. O meu trabalho prático precede o encontro com essa autora maravilhosa, mas eu acho muito legal trazê-la porque quando eu a li, ela me alimentou extremamente como criador, como artista autoral. Os espetáculos da companhia Se é Calor de Laura, a qual eu já disse para vocês, eles têm uma característica muito forte relacionada à autoralidade. O trabalho com a criação autoral de cada artista integrante, os processos criativos com os atores, ele é todo feito a partir desse o que o ator quer, o que o diretor quer, o que ele quer trazer, o que ele quer falar e principalmente
o que ele é hoje, quais são os anúncios e as denúncias que ele quer fazer hoje. Eu acredito que o trabalho cênico passe muito por isso, assim, quais os discursos nós queremos criar e como criá-los. Acho que é essa a grande tristeza e alegria do processo criativo relacionado à cena. O que eu quero dizer e de que forma eu quero dizer. São muitas possibilidades, o que a gente está conversando aqui vai ser a partir daquilo que eu acredito, a partir do meu trabalho, como eu disse. Se eu trouxesse outros artistas, eles diriam outras coisas, outras formas, outras possibilidades. Mas vamos a Feigl Strover, a partir do livro Criatividade e Processos Criativos. Ela nos diz que, desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular. Mais do que o Homo faber, um ser fazedor, o homem é um ser formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamento entre os múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os configura em sua experiência de viver e lhes dá um significado. Nas perguntas que o homem faz ou nas soluções que ele encontra, ao agir, ao imaginar, ao sonhar, o homem sempre se relaciona e forma. Então, para começar a pensar um processo criativo, a primeira ideia que eu trago para vocês, a partir da Feigl, de todos os experimentos de vários artistas pelo mundo, principalmente artistas da cena e do teatro, é que tudo se dá no começo do agir. A partir do momento em que eu ajo, eu trago novidade, porque se eu me coloco em movimento, se eu inicio algo novo, eu faço com que aquilo seja o criar. Eu faço com que aquilo tenha uma forma e eu começo a entender o que essas formas dizem. Claro que o criar não é só do artista, mas o artista tem uma intencionalidade nesse criar. Tudo é novo toda vez que eu me coloco a agir, e todo mundo age em todas as profissões, em todos os lugares, o tempo todo no mundo. Mas quando eu me coloco a agir com uma intencionalidade, eu trago ali toda uma relação de mundo, sentimento, concepções, possibilidades criativas que eu levo para o processo em que eu trabalho. E isso é extremamente importante para o processo do compositor da cena teatral. Então a gente vai pensar cada vez mais que quando eu crio, eu inicio, eu dou formas para as coisas, e essas formas têm significados. Levar isso para a cena é sempre muito importante. O trabalho do diretor, do ator, do cenógrafo, do trilheiro que faz toda a trilha, do compositor musical. Cada detalhe de uma composição cênica tem que ser pensado com muita delicadeza. E eu acho que esse texto da Feigl traz um pouco disso, dessa relação que a gente estabelece. E ela diz: em toda a criação humana revelam-se certos critérios que foram elaborados pelo indivíduo através das suas escolhas e alternativas. A gente vai falar um pouco desse trabalho do criador da cena agora, que cria e escolhe aquilo que quer fazer. Como fazer, de que forma fazer. Eu acho que o grande trabalho do criador da cena é trazer isso à tona. Aquilo que ele vê, aquilo que ele quer dialogar, aquilo que ele quer anunciar e aquilo que ele quer denunciar no mundo que existe à volta dele. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês, ele vem a partir de percepções minhas sobre o meu trabalho, como eu constituo o meu processo criativo, e se relaciona novamente com o processo criativo de vários artistas, os quais eu conheço e trabalho junto também. É pensar que esse processo de desenvolvimento, ele pode ser sistematizado e cada um vai ter o seu sistema, o seu desenvolvimento. Claro que temos sistemas de possibilidades criativas já formalizados, que são mais práticos no seu fazer, mas a ideia é pensar um pouco sobre como a gente pode estruturar o nosso processo criativo. Eu acho que o artista, compositor da cena, ele traz em si esse lugar muito importante, muito forte de saber o que quer dizer. Ele traz a percepção do que ele quer mostrar ao mundo a partir dos seus trabalhos. Então eu vou trazer para vocês um sistema que é o qual eu trabalho muito, e eu vou chamar de sistema forma e fundo. Esse termo forma e fundo vem das artes plásticas, inclusive, né? E a gente pode pensar ele
para o teatro dentro dessa possibilidade do que eu vou apresentar para vocês agora. Eu chamo de forma e fundo porque toda cena tem uma forma, todo trabalho cênico tem uma forma de ser vista, as cores às quais são apresentadas, o modo como foi feito, isso tudo importa e influencia muito na visão de quem está recebendo este material. Então, quando eu estou pensando forma e fundo, eu estou pensando a forma como as coisas são apresentadas cenicamente, mas estou pensando também sobre o fundo, o que é que tem por trás disso, o que eu quero dizer com tudo isso. Quando forma e fundo se juntam no trabalho de composição cênica, nós temos aí um grande resultado sobre uma narrativa, por exemplo. O que eu quero dizer com começo, meio e fim? Ou não, eu não quero fim. Ou não, eu quero só o começo o tempo todo. Como eu estabeleço essa linha de trabalho cênico a partir do trabalho do criar, a partir do que eu quero criar, como diretor, como ator, como artista da cena em geral. Para todas as cenas, inclusive, né? Eu acho que esse trabalho da narrativa é um trabalho muito importante. Entender o que se quer contar e como contar. E para que esse processo aconteça da melhor forma, eu vou trazer alguns pontinhos aqui para vocês, rapidamente, sobre como eu penso o meu trabalho. Tudo começa primeiro com um desejo. O que eu desejo? Sobre o que eu quero falar? O que eu gostaria de trazer para o mundo? Como é que eu estabeleço esse desejo? Como é que eu quero? Então eu vou descobrir isso. Segundo ponto, depois do desejo, a gente vem para a intenção. O que eu quero falar, com qual intenção? Então, eu descobri que eu quero falar sobre o amor. Esse é meu desejo. Mas eu quero falar sobre o que no amor? E eu vou começando a aprofundar um pouco esse lugar da pesquisa. Com quais elementos eu quero falar sobre o amor? De que forma que eu vou trazer o meu discurso, o meu diálogo com o mundo, a minha percepção sobre o mundo à minha volta para isso? Então, número 1, desejo. Número 2, intenção, intencionalidade. E depois que eu sei o que eu quero e como eu quero, eu começo a desenvolver uma pesquisa. Ponto 3. Essa pesquisa, ela se desenvolve de variadas formas. Eu posso ter uma pesquisa teórica muito profunda sobre o amor, eu posso ter uma pesquisa iconográfica sobre o amor, eu posso ter uma pesquisa histórica sobre o amor, eu posso ter uma pesquisa sobre as relações de amor em todos os trâmites da vida humana. E aí eu começo a me aprofundar sobre esse assunto. Quanto mais material eu levanto, leio, assisto, vejo, e aí de livros, filmes, pesquisas, viagens, todas as situações compõem esse trabalho artístico. Então eu vou entender cada vez mais como eu quero dizer tudo isso, como eu quero anunciar o meu trabalho de composição cênica para o mundo, como eu constituo o meu trabalho. Recapitulando, número 1, desejo, número 2, intencionalidade, a intenção, número 3, a pesquisa. Depois que eu tenho um grande material, um arcabouço enorme sobre todas as possibilidades de amor, como ele se dá, como ele se faz, como ele é, eu vou para o aprofundamento dessa pesquisa. E aí eu me aprofundo naquilo que eu quero utilizar desse material e como eu vou utilizar. Então eu dou uma afunilada nesse material, é o aprofundamento nesse sentido. Eu faço as minhas escolhas a partir das minhas percepções. Primeiro eu nado num grande oceano de possibilidades, os meus desejos estão lá, minhas intenções estão lá e eu vou filtrando até que eu chego num momento em que eu começo a escolher como fazer. E aí, a partir disso, essa pesquisa ajuda muito, porque você tem caminhos, muitos. E aí você vai escolher quais caminhos você quer utilizar como artista. O que você percebe do mundo, o que você quer dizer ao mundo e o que você quer, principalmente, que as pessoas entendam daquilo que você diga. Esse controle não existe plenamente, óbvio, mas você consegue ter um foco, uma seta apontada para aquilo que você quer dizer. E para isso você pode trazer grandes estratégias. E o ponto 5, para chegar a um resultado, depois que você tem todo o material, você tem toda uma pesquisa de desenvolvimento, você vai para a formalização. Você formaliza aquilo que você quer dizer, ou seja, você vai dar formas. Todos esses materiais filtrados começam a ganhar formas de desenvolvimento. Então, num trabalho de um ator, por exemplo, quando você está conduzindo o trabalho de um ator, acho que assim vai ficar mais claro. Você tem primeiro os desejos, depois você vai para as intenções que esse ator traz sobre o tema, depois você vai aprofundar essa pesquisa com esse ator, trazer tudo à tona que ele tem, em trabalhos de sala, trabalhos de ensaio, trabalhos de pesquisa, trabalhos de escuta, trabalhos de fala. A gente vai trabalhar com tudo isso. Depois você vai desenvolver um aprofundamento desse material, chegando ao extremo do que
aquele ator pode trazer de criativo para você. E por fim, você vai estruturar a cena com o ator. Então você vai pegar de todo aquele material e recortar aquilo que lhe interessa dentro daquilo que está sendo feito. É claro que no trabalho do teatro não se faz sozinho. O trabalho da cena precisa de muitos elementos e muitas pessoas, né? Então a gente vai compondo às vezes com uma grande equipe. Então você vai pensar o trabalho do ator, o trabalho do texto, o trabalho da luz, o trabalho do som, o trabalho da música, o trabalho das cores, o trabalho da direção. Tem muitos trabalhos a serem feitos dentro de uma composição cênica teatral. Então, tudo isso dialoga com todos esses elementos. E o papel do diretor, nesse lugar de criador, é um papel de condutor desse processo todo. E é o que a gente vai falar um pouquinho mais agora, nessa próxima etapa do trabalho. Antigamente, tinha-se uma estrutura para pensar a cena teatral, que era pensar o que é o mais importante, quais são os elementos que compõem uma cenicidade, né, uma teatralidade. E esses 3 elementos eram o ator, o texto, a dramaturgia, a narrativa e o público. O ator, porque ele é aquele que age e cria. O texto, porque é aquilo que dá sentido àquilo que se é feito, a narrativa, né? Vamos trocar para a narrativa que eu acho que funciona melhor. E o público, porque a ação cênica, a composição cênica só se dá no encontro com o público. Hoje em dia todas essas estruturas explodiram e muitas coisas podem ser pensadas sobre isso, ainda mais nesse trabalho de vídeo que a gente tem feito com o teatro e com a cena cada vez mais. São muitos formatos existentes, muitas questões são pensadas a partir disso. Nós estamos elaborando, devagar, fazendo, experimentando. Daqui a alguns anos talvez a gente tenha uma percepção mais global sobre tudo isso que está acontecendo e de como a gente pensa isso tudo. Mas sempre deve se lembrar, nessa estrutura, são muitas opções e o trabalho do artista criador da cena é ter percepção, perceber sobre aquilo e fazer escolhas para trazê-las para a cena. Nesse caso, tanto do ator-compositor, quando ele tem um trabalho muito autoral, quanto do diretor, mas vou falar um pouquinho mais especificamente do trabalho do diretor, o performer talvez trabalhe, apesar de ter um outro lugar na cena, nesse lugar também, é o trabalho de percepção e escolha daquilo que ele quer contar, dizer, transformar. A arte transforma muito os universos, os ambientes. É um trabalho de condução da sua própria história, condução da sua própria ação. Como é que você se estabelece nela. E para isso eu trago 2 exemplos que eu acho que são muito importantes. O primeiro do maestro, que é aquele que faz com que tudo aconteça, com que haja um tempo, haja um ritmo, e isso vai fazendo com que tudo saia do lugar e se transforme, e traga o novo, e traga sempre uma possibilidade nova, criativa. E o segundo, o lugar do corpo. O corpo é composto por várias partes. Penso muito sobre isso quando a gente fala o corpo docente, por exemplo, que é um corpo de professores. Se ele é um corpo de professores, é porque cada um representa uma parte daquilo. E se constitui aí, então, um corpo que funciona, um corpo completo, pleno. A ideia da cena, da composição da cena é chegar ao mesmo lugar. Então, quando eu pego todos esses elementos que já foram citados, elementos da cena, sejam eles no teatro, como a gente já conhece, ou nesse novo teatro, que é o teatro do vídeo, que a gente tem feito e experimentado cada vez mais, a ideia é pensar sempre como um corpo, um organismo vivo que precisa funcionar e que precisa agir e que precisa se recriar a cada movimento. O corpo da gente é assim, né? O nosso corpo tá aí, um organismo vivo que tá o tempo todo funcionando. Mesmo quando eu tô parado, meu corpo tá vivendo muitos processos. E acho que a cena, a composição da cena é feita de muitos processos. Processos antes de uma apresentação, processos durante uma apresentação e também processos depois, porque a cena está sempre sendo alimentada. O artista vive daquilo que ele percebe, daquilo com que ele se relaciona. Então, às vezes, uma flor no asfalto pode provocar toda uma ideia daquele sistema forma e fundo e eu tenho um espetáculo inteiro a partir de uma imagem. Eu tenho um discurso, uma narrativa inteira a partir de uma imagem. O artista convive com o mundo e é desse mundo que ele se absorve para a cena.
Então, agir nesse mundo o tempo todo é trabalhar com um lugar cênico também. Ao momento em que eu ajo, que eu percebo, que eu olho, que eu escuto, que eu vejo, que eu sinto, cada sentimento é armazenado aqui nesse corpo e é levado para a cena. E eu acho que os papéis de todos os integrantes de uma composição cênica é cada vez mais trazer isso à tona, para a pele, para o contato, para o encontro, para a comunicação, fazendo assim um grande ato criador. Então, além desse sistema forma e fundo que a gente já conversou, eu gostaria também de pontuar esse lugar desse grande artista criador que é condutor e que consegue ser autoral porque se relaciona diretamente com o mundo em que vive e quer trazer isso à tona. Ele quer conversar cada vez mais. E uma das formas de se fazer isso é a criação cênica, é a composição cênica como um todo. Eu acredito muito nesse trabalho do criador autoral e gosto muito dele. Eu me relaciono muito com questões, com formas, com cores, com situações. Às vezes vivo, sinto e já vou pensando ali, nossa, isso daria uma cena, nossa, que cena linda. Quando eu paro para pensar uma cena no meu trabalho, como diretor, como ator, em geral como ator eu sou um pouco mais entregue, eu vou e faço. Como diretor eu sou mais organizado, eu organizo esse material, eu quero conduzir processo a processo. Se eu tenho um encontro com o ator hoje, eu tenho um desenvolvimento, esse desenvolvimento me leva a criar um outro trabalho, uma outra estrutura para trabalhar com ele amanhã, para que a gente consiga fazer esse aprofundamento cada vez mais. Pensar a cena é sempre pensar um trabalho de composição, e isso exige muita delicadeza, muita sensibilidade, muita troca. O lugar de compor cenicamente é o lugar onde tudo pode e tudo tem que ser escolhido depois. São lugares, ao mesmo tempo que muito perigosos, muito deliciosos. Quando você vai compor um trabalho teatral, uma cena, você está lidando com sentimentos humanos. E, em geral, quando você está trabalhando com pessoas, o que realmente acontece muito no teatro, você tem ali muitos sentimentos e muitas humanidades. E trazê-las à tona para discutir algo, para narrar algo, é um processo que eu acho maravilhoso e lindo. Vocês vão assistir agora, a partir de tudo isso que eu disse, um experimento que foi feito durante o ano de 2020 todo, dentro da companhia Cia Calor de Laura, com a qual eu trabalho. Nós temos integrantes em Minas Gerais e em São Paulo e estamos trabalhando virtualmente já há 2 anos. Como eu disse, vocês vão ver o espetáculo completo da companhia, com todos os seus integrantes, ao qual eu fui o diretor provocador, no dia 7, dentro do Festival Maracá Autoral. Mas vocês vão assistir agora vários experimentos que eu pude fazer como ator. No começo, nada era certo. Tudo era uma busca, uma composição, tudo era um desejo, uma intencionalidade. Mas dentro disso, eu fui buscando narrativas. Os trabalhos eles estão em ordem cronológica de desenvolvimento do meu pensar sobre, e eles compõem uma cena completa, né? Um mini espetáculo de 20 minutos. Então vocês vão assistir agora. Eu espero que vocês gostem e peço que vocês percebam sobre tudo isso que eu disse para vocês a partir desse trabalho, de como eu trago o meu olhar muito autoral para esse trabalho, e é um experimento. Não havia uma grande composição videográfica a princípio. O vídeo em si, ele não era o mais importante, mas como eu me expressava para o vídeo era muito importante. E o meu experimento como ator. Só para levantar um ponto, uma questão muito importante, hoje em dia tem-se muito essa discussão. É teatro? Não. É vídeo? Não. Temos muitos experimentos sendo feitos, inclusive recomendo muitos do Grupo Galpão, que eu tenho acompanhado mais, e vale muito a pena acompanhar os trabalhos que eles estão fazendo, experimentando muitas linguagens. É um momento de abertura de experimentação de linguagens. Muitos nomes surgiram, teatro digital, teatro online. Nós da companhia Cia Calor de Lauro estamos trabalhando agora com o termo videoteatro, que foi cedido por uma amiga, produtora cultural, Michelle Oliveira. Ela analisou e a partir do videodança ela falou, vocês fazem videoteatro. E eu achei muito legal e a gente adotou esse nome. Nós tentamos trazer para o vídeo a teatralidade, o corpo, o ator em si, como eu trago elementos teatrais para o vídeo. E é um pouco disso que vocês vão assistir agora no meu trabalho. É um trabalho laboratorial, de pesquisa. Ele não se dá como uma cena efetivamente. A ideia não era mostrar cada vez mais um trabalho esplendoroso, mas sim experimentar e criar como artista, como ator, como performer, e abrir possibilidades de liberdade.
Confiram agora o trabalho, e ele se chama Só Dói Quando Eu Paro. Inclusive, uma das cenas dele foi levada para o espetáculo final. Eu espero que vocês gostem, espero que tenham gostado do conteúdo também. E a gente se vê, continue acompanhando esse festival maravilhoso. É um prazer estar aqui. Agradeço muito às produtoras e gestoras culturais Gabriela e Michela, que estão realizando o Festival Maracá Autoral. Criar e resistir, é isso. O tempo todo eu crio, insisto e resisto. Isso é viver. A gente vive criando e a gente que escolheu como profissão cria para viver. Isso é muito importante. O trabalho do artista é incrível, importante e muito delicado nesse momento. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, que em breve ele possa ser ao vivo. Espero que gostem do material que vão assistir agora. Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. É um campo de espera, como se minha vida já não fosse uma eterna espera. Sento-me, observo-me, e nesse instante minha cabeça é tomada pelos mais diversos tipos de pensamentos. Todos eles se concentram em memórias do que me remete a essa espera. Então paro, esvazio-me e aguardo. Você é o próximo, se atente. De novo me concentro, olho para os lados e vejo um senhor que também espera. Talvez há muito mais tempo do que eu, mas as ansiedades são diferentes. A minha se resume numa inquietude sem fim, a dele num imenso marasmo. Sua vez. Levanto-me, ele se levanta e partimos juntos, seguindo a mesma direção. Ele para. Eu resolvo parar. Então ele vira-se e volta para o banco de espera. Eu sigo sem saber o que esperávamos. Talvez não esperássemos nada. Atravesso a porta e nada me acontece. Volto para a sala e ele já não está lá. Sento-me, observo-me e nesse instante preparo-me para uma outra longa espera de algo que está lá fora e que só faz sentido se compartilhado. Até que não seja, fico no aguardo. Estará por vir, passa por mim, passarei por lá e lá estará. Estarei sentado à espera do quê? Isso não se sabe, mas estarei. Somos todos sós. Somos filhos sós. Permitimos-nos os encontros, mas esses são frutos de solidões longas, imensas, capazes de nos levar à eterna busca por alguma presença, por mínima que seja. Ligo a TV e já não estou só. Não quero ficar só com os meus pensamentos, eles me assustam. Calmaria, sensação de conforto, de um bom encontro, comigo, com minha essência, com minha ausência. Vamos tomar um chá e colocar nossa conversa em dia. Há quanto tempo não me permiti esse encontro? E estou no meio do caminho, por 12 horas. Estou meio lá e meio cá, e ninguém que já tenha encontrado. Ninguém que eu já tenha encontrado. É aí que de fato me encontro. Saudade, saudade,
tem que aprender a começar a andar só. Eu levo o tempo para, o amor para, ele, a vida para, tudo para, me leva. E no meio de tudo isso que tá acontecendo, eu fico pensando enquanto tudo corre, tudo corre, tudo corre. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô no meio de tudo isso? O que é que faz com que eu esteja no meio de tudo isso? Onde é que eu me encontro? Onde é no meio de tudo isso? Acento I, Q, U, A, N, D, U, E, U, P, A, acento R, U, S, U, D, U, I, Q, U, A, N, D, U, E, U, P, A, R, U, P, A, R, U, E, U, Q, U, A, N, D, U, D, U, I, S, U, S, O, D, U, I, Q, U, A, D, U, E, U, P, A, R, U, S, U, D, U, I, Q, U, A, N, D, U, E, U, P, A, R, U, D, U, I, Q, U, A, N, D, U, E, U, P, A, R, U. A gente para, só quando eu paro. Só dói mesmo quando a gente para. É por isso que eu tô sempre com a cabeça ocupada. Só dói quando eu paro. É por isso que eu tô sempre. É por isso que eu tô sempre em movimento. É por isso que eu tô sempre procurando alguma coisa pra fazer. É difícil ficar parado. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ir ao supermercado e voltar andando com as sacolas cheias, com o peso nas mãos da sacola cheia, nas mãos, o peso nas costas dessas sacolas me deixam com a impressão de que o peso não é meu. O peso é delas. O peso é delas. O peso é delas. Que tudo que é pesado. É de fora. E aí eu me perco um pouco do meu peso. Eu vou andando, suando, caminhando.
andando. Suando, pensando. Que tudo que é pesado é de fora. Não é meu. Pesado é de fora. E aí eu me perco um pouco do meu peso. Andando. Caminhando. Andando, pensando. Andando. Pensando. 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 E aí, eu tenho a sensação de que quando eu chego em casa e solto essas sacolas e tiro o peso dessas sacolas, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. leve. Fica Mais leve. Só dói. Quando eu paro. 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 A gente tapa a boca pra não precisar dizer nada, a gente tapa os ouvidos pra não precisar ouvir. A gente simplesmente não sabe o que fazer. A gente tapa os olhos, a boca e os ouvidos pra não precisar ter contato com nada. Nada do mundo lá fora. A gente diz sim pra dizer não, a gente diz não pra dizer sim. A gente simplesmente não sabe, a gente quase nunca percebe que não tem como fugir. Não tem. A gente não sabe. É dentro, é fora, é dentro, é fora, é dentro. E a gente engole, seco, pra continuar. A gente simplesmente não sabe o que fazer, mas continua fazendo. E engole seco pra continuar, pra resistir. É o tempo, a pele, é a pele, a fome, é o vento, o amor, é o sentimento que vai e vem, o tempo, é o tempo, o trabalho, é a pele, a vida, é o sentimento.
Uma hora tudo para. Uma hora tudo para. O amor para, dor para. O amor para, dor para. O amor para, dor para. O ser para. É tão difícil ficar parado. Uma hora tudo para. Uma hora tudo para. O amor para, dor para. O amor para, dor para. O ser para. Só dói. Só dói mesmo quando a gente para. Porque quando a gente tá com a cabeça ocupada, a gente não percebe. Só dói quando eu paro. É por isso que eu tô sempre em movimento, sempre procurando alguma coisa pra fazer. É difícil ficar parado. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ir ao supermercado e voltar a pé andando com as sacolas cheias. O peso nas mãos, o peso nas costas dessas sacolas me deixam com a sensação de que o peso não é meu, que o peso é delas, que tudo que vem de pesado é de fora. E aí eu me perco um pouco do meu peso. Eu vou andando, suando, pensando. E aí eu tenho a sensação de que quando eu chego em casa e tiro essas sacolas, tudo fica mais leve. Só dói quando eu paro. Aí cada vez se longe, arranca, E a gente está muito espiritual. não, Não. acho que não. Salta, 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 salta.
Eu levo ele me leva. Festival Maracá Autoral Criar e Resistir, edição 2021, de 3 a 7 de outubro. Mais tarde a gente volta com a Mostra Competitiva Sul-Mineira de Criações Artísticas. Não perca! Festival Maracá Autoral 2021, primeira edição. Mostra Competitiva Sul-Mineira de Criações Artísticas. Tema: Criar e Resistir, de 3 a 7 de outubro. Mostras competitivas, oficinas, cursos livres e apresentações autorais. Exibições online no canal do YouTube da Maracá Cultural. Realização: Maracá Empreendimentos Culturais.